Olá pessoal, eu sou o Vitor da Escola do Consumidor e hoje nós vamos tratar da prática abusiva de vantagem manifestamente excessiva. O Código de Defesa do Consumidor traz no artigo 39, no inciso 5º, a prática abusiva de exigir do consumidor uma vantagem manifestamente excessiva. Muitos consumidores então entendem nesse contexto que qualquer preço que ele entenda ser alto é já uma prática abusiva. Dentro desse contexto, muitos consumidores, por exemplo, falam em juros abusivos, preços extorsivos, lucros exorbitantes ou qualquer coisa nesse sentido. Então podemos imaginar, por exemplo, eu poderia reclamar que eu gostaria de comprar um carro de luxo, um carro esporte, e falar que aquele preço é abusivo. Nós entramos então em um problema de interpretação sobre essa expressão vantagem manifestamente excessiva, porque literalmente ela vai aparentar ser prática abusiva qualquer preço que esteja acima do que se acha que é normal. Mas não é bem esse o sentido que o Código de Defesa do Consumidor dá. Nós devemos dividir a interpretação desse dispositivo em dois contextos diferentes. O primeiro contexto é quando o Estado ele é dono daquela atividade econômica. Então, por exemplo, no serviço de água, energia, enfim, há uma concessão do poder público para o serviço privado para explorar aquela atividade. Então, nesses ramos onde há agências reguladoras ou concessões como transporte público, a gente pode identificar que seria um preço manifestamente excessivo se for cobrado algo que esteja acima do que for regulado. Então, na prática, vai ser muito difícil perceber isso, porque, em geral, o próprio poder público fiscaliza aquela concessão. Já no setor privado, essa expressão vantagem manifestamente excessiva é muito complicado, porque na nossa Constituição existem dois princípios muito importantes sobre a liberdade econômica. O primeiro delas é o seguinte, é a livre iniciativa. Isso significa que qualquer pessoa é livre para iniciar uma empresa, um negócio, sem necessidade de autorização do Estado. E o segundo princípio é a livre concorrência. Significa que os fornecedores, os empresários, eles são independentes entre si e podem agir da forma que eles quiserem, porque o que agir melhor concorre e tem o maior sucesso. Então, por exemplo, se eu vendo pão e eu quero vender os pães por R$100 cada um, eu tenho essa liberdade. Mas provavelmente nenhum consumidor vai comprar pães comigo. Então vamos ao exemplo prático para ficar mais claro. Uma consumidora vai ao supermercado e compra ali um pimentão por R$15 o quilo. Esse preço seria uma vantagem manifestamente excessiva? A princípio não. O supermercado ofertou e o consumidor compra ou não se quiser. Se ele achar caro, ele pode ir em outro supermercado. Agora, o problema seria se o supermercado colocasse o preço de uma forma diferente. Ao invés de colocar R$15 o quilo, ele colocasse R$1,50 por 100 gramas. Isso provavelmente induziria o consumidor ao erro, acreditando que o preço está 10 vezes menor, quando na verdade é R$15 o quilo. Existe legislação específica, uma lei federal e uma distrital, que regulamenta que os preços devem estar expostos pela unidade de medida padrão, a mais utilizada para aquele produto. Definir então a vantagem manifestamente excessiva não é algo fácil. Nós iremos utilizar alguns critérios para perceber como é utilizado no judiciário. O primeiro deles é que a vantagem manifestamente excessiva ela é ilícita. Isso significa o quê? Se estiver em um contexto em que algo errado foi realizado e o preço está alto, provavelmente será uma vantagem manifestamente excessiva. Por exemplo,
No caso de uma pandemia, uma calamidade pública, se o fornecedor se aproveita disso para aumentar o preço, tanto vai ser crime como vai poder se enquadrar nessa vantagem manifestamente excessiva. Uma outra situação é a seguinte: quando o fornecedor ele não expressa corretamente o preço, como foi o caso do pimentão a R$ 1,50. Quando há o engano ao consumidor e ele não tem clara informação, o consentimento para fazer o contrato, a declaração daquela vontade de que quer contratar, fica viciada. Então, nesses contextos, a vantagem manifestamente excessiva é revelada porque o consumidor ele foi enganado. Então, aquela vantagem que foi obtida pelo fornecedor é ilícita, mesmo que o valor não seja necessariamente alto. O Superior Tribunal de Justiça é o tribunal que vai julgar em última instância a legislação federal. No caso, então, ele vai dar o significado às palavras do Código de Defesa do Consumidor. Vamos ver 4 casos em que existia milhares de contratos de telefonia entre os consumidores e as empresas de telefonia. E existia, por outro lado, uma questão jurídica pendente, uma disputa judicial entre as companhias de telefonia e a União, o Estado, com relação às contribuições de PIS/COFINS, tributos. Então, ocorreu que existiam aqueles contratos com os consumidores e depois de algum tempo o judiciário julgou que a PIS/COFINS, que é a contribuição, deveria incidir sobre o faturamento das concessionárias de telefonia. E aí, o que aconteceu é que o faturamento das companhias de telefonia foi tributado, aumentando o custo delas. Então a questão era a seguinte: esses tributos poderiam ser repassados para os contratos com os consumidores, elevando aqueles preços? A primeira tese dos consumidores é de que não poderia, porque os contratos estavam firmados e essa alteração era imprevisível para os consumidores, não havia informação e não era devida. Então, quem deveria arcar com todo o encargo tributário deveria ser as concessionárias de telefonia. Mas não foi isso que o Superior Tribunal de Justiça entendeu. Compreendeu que o tributo não é uma cobrança ilícita. Por essa razão, poderia haver esse aumento do preço dos contratos de telefonia em razão do tributo. Mas nós devemos ter cuidado com a interpretação deste julgado do STJ. Que, por exemplo, imagine que a concessionária de telefonia, então, oferte os serviços dela excluindo a tributação. E aí o preço fica mais barato na oferta. Depois que o consumidor contrata, ela incluiria os tributos e falaria: não, o STJ julgou que pode incluir os tributos. Nesse caso, seria uma propaganda enganosa. Então a gente tem que diferenciar um pouco o contexto de como cada coisa ocorreu, mas concluindo, a vantagem manifestamente excessiva não ocorreu naquele caso porque o tributo não era ilícito. Segundo caso, trata-se da cobrança de uma pequena taxa para a emissão de boletos bancários para pagamento. O Superior Tribunal de Justiça entendeu que, havendo mais opções de pagamento, por exemplo, o débito, o crédito e o boleto, que seja informado adequadamente que o consumidor irá pagar alguma taxa e que o valor dessa taxa não seja alto, isso não vai se revelar uma vantagem manifestamente excessiva. No terceiro caso, o consumidor já havia cursado uma graduação antes e já era professor universitário, quando então ele entrou numa faculdade de medicina. Ele apresentou ali o currículo dele, o histórico escolar, e a faculdade recebeu e concordou que ele não iria precisar cursar todas aquelas matérias porque batia a carga horária de algumas com a que ele já fez. Então a faculdade convalidou aquelas matérias para ele, mas a faculdade quis cobrar nas mensalidades sem nenhum abatimento, inclusive pelas matérias que a própria faculdade já convalidou. Neste caso, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que a cobrança integral seria uma vantagem manifestamente excessiva, porque não tem serviço prestado. É o que a gente vai ver como serviço fictício. No quarto caso, o consumidor fez um contrato ali, era de plano de saúde ou de seguro-saúde, em que havia no contrato uma coparticipação que ele não entendeu muito bem do que se tratava.
no momento que ele precisou utilizar, ele foi cobrado em 90% de todo o custo médico que houve. Neste caso, o Superior Tribunal de Justiça entendeu sim que era manifestamente excessiva esse percentual, toda essa cobrança. Neste caso e em outros casos um tanto parecidos, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que, se na própria legislação de plano de saúde é previsto que o objetivo desse serviço de assistência à saúde é a cobertura ilimitada dos custos, quando você eleva a coparticipação a um patamar muito alto, você vai restringir o consumidor ao uso desses serviços. Então você distorce o objetivo do contrato. Então seria uma vantagem manifestamente excessiva, ou por enganar o consumidor, ou simular qual é a real finalidade do contrato. Nós vamos nos aprofundar mais nessa investigação sobre a vantagem manifestamente excessiva, porque é muito importante para o direito do consumidor. Como a gente viu, o STJ julga em última instância o significado da legislação federal, no caso o CDC. Mas para a gente entender o que é uma vantagem manifestamente excessiva, a gente precisa também comparar como é interpretado o fato. Fato é questão de fato, não é questão de direito. Então, quem conhece as questões de fato aqui no Distrito Federal é o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Quando a gente peticiona, entra com ação nesse tribunal, ele tanto vai conhecer as questões de fato como as questões de direito. Então a gente vai tentar analisar como ele interpreta algumas questões de fato para a gente aprofundar mais. Um outro conceito necessário para a gente entender a vantagem manifestamente excessiva é o conceito de boa-fé contratual. O consumidor ele acredita na promessa do fornecedor, porque é assim que se espera quando a coisa é séria, bem como ele acredita que o objeto declarado no contrato ele vai ser cumprido e chegado às finalidades sociais durante a execução do contrato. Mas, por exemplo, isso pode não ocorrer havendo o abuso dessa boa-fé, quando o consumidor contrata, por exemplo, uma empresa de telefonia e em menos de um ano já há o reajuste autorizado pela Anatel. Isso daí é um abuso de boa-fé e você vai ter ali a vantagem manifestamente excessiva decorrente de uma alteração unilateral do contrato. Também vai ocorrer em outros casos de reajuste, de atualização monetária, quando a previsão contratual é um índice que não é conhecido pelo consumidor normal, por exemplo, um índice utilizado na Bolsa de Valores ou um índice relacionado à variação do dólar. Esses tipos de variação do valor do contrato vão ser abusivas, vão enquadrar como manifestamente excessiva, porque não é normal que o consumidor médio conheça aquilo. Outro reajuste que cria muito problema é os praticados pelos planos de saúde coletivo por adesão. Eles utilizam o conceito de sinistralidade. A sinistralidade seria o quê? Vários contratos de vários consumidores diferentes, juntos eles formam uma carteira. Esses contratos vão criar custos durante o ano à medida que os consumidores utilizam os serviços. Essa quantidade de usos do serviço durante o ano vai criar um índice de como é que vai reajustar o contrato no ano seguinte. Ocorreu muito desses reajustes serem muito altos, acima às vezes de 50%, e o consumidor se sentir injustiçado e não entender como ocorre esse reajuste. Essa questão da sinistralidade já parou, por exemplo, no STJ. O STJ entendeu que a ideia da sinistralidade ela é legal, e o STJ não vai entrar em como ela é calculada, qual é a questão de fato, se houve mesmo o uso pelos consumidores, porque isso é uma questão de fato e o STJ não conhece questão de fato, só a questão de direito. Então, o STJ, sinistralidade é legal. Como isso foi feito de fato, ele não quer saber. O Tribunal de Justiça, então, vai conhecer a questão de fato. E a questão de fato é como se chegou àquele índice da sinistralidade. Muitas vezes o fornecedor não justifica, aparentando então ser um índice da cabeça dele, inventado ou um índice aleatório. Nesse sentido, vai ser potestativo, da própria vontade, ele quis e acabou. Então, como questão de fato, o Tribunal de Justiça vai entender que isso é errado e vai privilegiar a boa-fé do consumidor, entender que se o sujeito contratou no ano anterior o plano de saúde por um valor X,
não faz sentido e o consumidor não esperava que aquele contrato fosse ter um reajuste astronômico no ano seguinte. Outra forma de aparecer essa vantagem manifestamente excessiva são os serviços fictícios. Por exemplo, o consumidor ele tem um contrato ali de longo prazo em que está pagando com um cartão de crédito. No caso, se ele quer mudar do cartão de crédito para o débito em conta e for cobrado algum tipo de taxa, isso seria uma vantagem manifestamente excessiva porque é um serviço fictício. O outro caso são as taxas de adesão aos contratos. Por exemplo, o consumidor ele quer contratar um consórcio, ele quer contratar um plano de saúde. Caso haja uma taxa de adesão e esse valor pago não se reverte ao consumidor, isso é uma vantagem manifestamente excessiva por um serviço fictício. Um outro caso também mais concreto. A consumidora está ali navegando na internet e vê uma oferta de um show e ela se interessou. O preço, por exemplo, pode ser R$300. Então, à medida que ela avança naquela oferta e decide pagar, ela vai observar ao final que vão lhe cobrar uma taxa de comodidade por estar ali comprando pela internet. Essa taxa de comodidade por comprar pela internet, pelo site, vai ser um serviço fictício. Um outro caso de vantagem manifestamente excessiva seria quando o consumidor tem um contrato de prestação continuada, um serviço de vários meses, e em um determinado momento ele resolve rescindir, cancelar o contrato, e ele recebe uma multa em um valor maior do que se ele não tivesse cancelado o contrato, continuado. Então, nesse caso, é desproporcional quando você tem uma multa maior do que a própria execução do contrato. Vamos agora por um caso que o consumidor contratou ou tentou contratar um carro financiado. Esse contrato que a gente está se referindo é o financiamento do carro. É um contrato que vai ter de ser analisado pelo banco. Ele assinou o contrato dentro da concessionária de veículo, mas o contrato vai para o banco para fazer análise e depois a liberação do crédito. Se o consumidor ele desiste do contrato antes de o banco concordar com o crédito, de ser faturado o carro, esse contrato foi, digamos, rescindido antes de ele ser aperfeiçoado, ou seja, não houve a formação das obrigações. O consumidor conseguiu manifestar que ele não quer mais o contrato antes do banco aceitar. Neste caso, a multa tem que ser bem pequena, não pode ser a multa prevista no contrato. Nesse exemplo que a gente está dando, a multa era de 5% sobre o valor total do contrato, só que o consumidor manifestou o interesse de não contratar no dia seguinte e o banco ainda não havia liberado o crédito. Então foi reduzida a multa para abaixo de 5%. O outro caso de vantagem manifestamente excessiva seria quando o consumidor ele contrata com um fornecedor de serviço e antes do fornecedor incorrer em custos, gastar dinheiro, contratar outras pessoas, comprar material, o consumidor entra em contato com o fornecedor e pede o cancelamento do contrato, a rescisão. Nesses casos, o fornecedor só teria direito a aplicar uma multa que fosse proporcional às despesas que ele incorreu. Então, o que é recomendável é que o fornecedor faça o orçamento passo a passo, incluindo as despesas que ele tem durante a execução do serviço, para inclusive justificar uma possível multa em determinada fase do contrato. É uma questão recorrente o fato de que os contratos eles tendem a ser incompletos. Isso significa o quê? Que no momento que as partes contratam, assinam, aquelas obrigações estabelecidas não conseguem prever todos os problemas que vão ocorrer no futuro. Neste caso, ocorrendo um evento imprevisível, por exemplo, a pandemia do coronavírus, não há uma previsão exatamente de como as obrigações vão ficar. Então, isso é uma incompletude contratual, isso é um fato, o contrato está mal regulado. É claro que não é possível prever tudo, mas se você é fornecedor, presume-se que você conhece a rotina da sua atividade. Vamos para um caso concreto. O fornecedor era uma universidade e a administração conhecia muito bem qual era a rotina, as reclamações ali dos consumidores, como ocorriam os problemas. Em um caso, o consumidor teve um problema na vida dele durante o curso e precisou trancar aquele curso.
No momento do trancamento, não havia uma cláusula específica no contrato para dizer o que fazer, se havia custo, alguma coisa assim. Então a administração resolveu cobrar uma taxa de matrícula para o consumidor que queria trancar a faculdade, o que é muito estranho e sem razão. Neste caso, o judiciário entendeu que essa é uma vantagem manifestamente excessiva, tanto por não estar previsto no contrato, como por ser esse fato de incompletude, que possivelmente é proposital, porque a administração deve conhecer a rotina dos problemas que ocorrem na faculdade. Então podemos concluir que a vantagem manifestamente excessiva tem uma relação forte com a ideia de boa-fé, que o consumidor ele foi informado, ele decidiu por si próprio, e que não há serviço fictício, que o que é cobrado dele é realmente em benefício do consumidor. Obrigado por nos assistir. Caso tenha alguma sugestão, entre em contato conosco pelo nosso e-mail.